Plenário aprova regras para a eleição indireta para governador e vice no estado. Agressores envolvidos em casos de violência doméstica podem ser punidos com multa administrativa entre R$ 500 e R$ 500 mil. Comissão de Saneamento Ambiental faz vistoria em estação de transferência de resíduos em São João de Meriti. Estado inaugura primeira unidade para atender pacientes com câncer da Baixada. E governo mantém atuação integrada para apoiar municípios atingidos pelas fortes chuvas. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Alerj aprovou hoje, em sessão extraordinária, o projeto de lei complementar que estabelece as regras para a eleição indireta para governador e vice-governador do estado, caso os dois cargos fiquem vagos. Esse tipo de eleição pode acontecer pela primeira vez este ano no Rio de Janeiro. A proposta de autoria do deputado Luiz Paulo foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa antes de ir a plenário. Por 6 votos a 1, a comissão aprovou um substitutivo elaborado pelo presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, e o projeto seguiu para a votação de todos os deputados em plenário. O novo texto estabelece que a eleição indireta seja nominal, aberta e presencial, que ela seja convocada pelo governador em exercício em até 48 horas após a vacância e realizada em sessão pública e extraordinária no 30º dia após a ocorrência da dupla vacância. Além disso, os candidatos devem ser filiados e indicados diretamente pelos respectivos partidos políticos. O fato é que o Rio de Janeiro não tinha uma regra clara sobre uma eventualidade de dupla vacância, quais seriam os critérios estabelecidos para uma eleição indireta. Havia um projeto de lei complementar, a CCJ enfrentou a matéria, fez um substitutivo de minha autoria que foi aprovado. Todas as regras que envolvem essa possível eleição indireta por parte da Assembleia, regras como, por exemplo, o voto dos deputados de forma aberta. Além disso, qual será o critério de inscrição dos candidatos que eventualmente venham a concorrer e também os critérios de propaganda e tudo que envolve esse processo aqui no âmbito do Legislativo. Este tipo de eleição indireta pode acontecer pela primeira vez aqui no estado do Rio neste ano. O substitutivo aprovado pelos parlamentares deixa claro que os candidatos a esta eleição precisam se afastar de cargos públicos em até 24 horas após a convocação do pleito. O autor do projeto, o deputado Luiz Paulo, havia defendido que o prazo de 24 horas contraria decisões já firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em outras eleições indiretas realizadas nos estados da Bahia e de Alagoas. Nos 2 julgamentos do STF sobre o tema, foi decidido que este prazo deve seguir o que está regulamentado na Lei da Ficha Limpa, que é de 180 dias. Quando você vai na lei complementar, artigo 1º, incisos 2 e 3, diz lá que o prazo de desincompatibilização para governador e vice-governador é 180 dias. Por via de consequência, nós estamos seguindo esta tese da DPF 969. E antes da 969, a ação direta de inconstitucionalidade 1057, relador, o ministro Dias Toffoli, também diz que esses preceitos têm que ser cumpridos, mas quis fixar o pleno, através de um voto sustentado pelo relator, de uma forma muito didática e pedagógica, que esse prazo não é necessário. Defendendo o prazo de 24 horas, Amorim explicou que esta não é uma eleição previsível, com data certa para acontecer, já que a dupla vacância pode acontecer a qualquer momento, como no caso de um acidente, por exemplo. Por isso, não é possível determinar a desincompatibilização com um prazo tão grande de antecedência. O parlamentar também destacou o fato de que esta é uma eleição administrativa e que não trata da legislação eleitoral. A lógica da desincompatibilização é a manutenção da isonomia das eleições. Um candidato que está no exercício da máquina pública, ele não pode competir em desigualdade de condições com aquele candidato que não está. Esse critério foi respeitado. O fato é que não há previsibilidade, não se trata de uma eleição
extemporânea, não se trata de uma eleição que foi planejada, não há previsibilidade, há possibilidade desse fato de dupla vacância acontecer. Portanto, não há como antever e respeitar um prazo que está estabelecido para eleições ordinárias. O projeto segue agora para a análise do governador. Agressores envolvidos em casos de violência doméstica podem sofrer multa administrativa com valores entre R$ 500 e R$ 500 mil, de acordo com a gravidade da infração. O projeto dos deputados Júlio Rocha, Tia Ju e Índia Armelau foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações na matéria de Priscila Leão. Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto que cria o selo Produto Fluminense para cervejas e chopes produzidos por microcervejarias do Rio de Janeiro. Para ser considerada uma microcervejaria, a empresa deve produzir até 3.000 litros de bebida por ano, além de garantir pelo menos 90% de cereais maltados ou extrato de malte na composição. De acordo com a proposta, a concessão do selo deve ficar a cargo da Secretaria Estadual de Agricultura, Pesca e Abastecimento. O texto do deputado Rodrigo Amorim e mais 19 coautores foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Os parlamentares também aprovaram o projeto da deputada Lucinha para que crianças e adolescentes vítimas de crimes possam ser atendidos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O objetivo dessa proposta é que cidades que não tenham delegacias especializadas a atendimentos para menores de idade possam ser atendidos pelas DEANs. Esse projeto segue agora para a análise do governador. E pode ser alterada a lei de 2017, que estabelece medidas administrativas coercitivas contra agressores para prevenir e coibir a violência doméstica no Estado. O novo texto prevê multa aplicada ao agressor de R$ 500 a R$ 500 mil, de acordo com a gravidade da infração. O cálculo deve incluir despesas com a utilização de serviços públicos, como atendimento e acolhimento da pessoa agredida. O infrator que não pagar a multa pode ser inscrito como inadimplente na dívida ativa. O projeto proposto pelo deputado Júlio Rocha e pelas deputadas Índia Armelau e Tia Ju foi aprovado e segue para a análise do governador. A Alerj tem trabalhado muito para endurecer penas, endurecer mesmo o combate a esses agressores. Cada dia que passa, a agressão às mulheres, o feminicídio tem crescido muito. Então agora a gente está criando um mecanismo com multas de R$ 500 até R$ 500 mil, podendo dobrar em caso de reincidência. Durante a sessão também foi analisado o projeto que determina que os concursos públicos do Estado do Rio sejam realizados somente após a apresentação de estudo de impacto financeiro de longo prazo, com previsão de despesa de pessoal, progressão e promoções funcionais, estimativas de futuros reajustes, gratificações e incorporação, além de cálculo da folha de pagamento com despesas totais da vida funcional do servidor até a sua aposentadoria. A proposta apresentada pelo deputado Dr. Deodalto determina ainda que o órgão administrativo responsável pelo concurso emita uma nota técnica comprovando a disponibilidade orçamentária para a realização do certame. O texto recebeu 7 emendas e retorna às comissões. E foi votada a proposta do presidente em exercício da Alerj, deputado Guilherme de Larolha, que autoriza o governo a criar o Centro Integrado de Monitoramento de Estradas e Encostas. Segundo o texto, o centro deve atender todo o estado, realizando monitoramento através de câmeras, drones, imagens de satélite e outras tecnologias que facilitem a observação. O centro integrado deve funcionar em uma área que seja de fácil deslocamento dentro do estado e sua gestão deve ficar sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Cidades. A proposta recebeu 3 emendas e retorna para a análise das comissões. E pode ser criada uma política estadual de incentivo à prática dos valores cristãos, com o objetivo de promover e valorizar os princípios e ensinamentos cristãos, respeitando a diversidade religiosa e laicidade do Estado. Entre os objetivos do projeto, proposto pelo deputado Arthur Monteiro, está o estímulo da prática desses valores no contexto social e comunitário. O projeto recebeu 16 emendas e retorna para a análise das comissões. Após o recebimento de denúncias, a Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj vistoriou uma estação de transferência de resíduos no município de São João de Meriti, constatando diversas irregularidades.
2 responsáveis pelo local foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Logo na entrada, além de problemas estruturais, chama a atenção um espaço com dezenas de pneus amontoados, manchas de óleo pelo chão e um forte odor, vindo de 3 reservatórios, sem que fosse possível identificar o tipo de resíduo. No espaço seguinte, um tanque de combustível, que seria utilizado para abastecer os veículos que fazem o trabalho. Segundo o Corpo de Bombeiros, não foram apresentados os alvarás para o funcionamento. Centenas de pneus acumulando água, diversos animais mortos ao lado de peças de veículos e cabos de energia e até um caixão. Tudo isso bem próximo a uma montanha de lixo de aproximadamente 10 metros, resultando no chorume sendo despejado sem qualquer tipo de tratamento direto na rede de esgoto. Eu tenho relatos que tem crianças com o nariz sangrando, o mau odor entrando dentro das residências, proliferação de ratos, moscas, mosquitos e etc. Então, a gente como parlamentar e morador também de São João de Meriti, há de convir que é inadmissível conviver com isso aqui. O parlamentar, que é membro efetivo da Comissão de Saneamento Ambiental, registrou uma queixa-crime na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Peritos da Polícia Civil estiveram no local para realizar a vistoria, ao lado do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental e de fiscais do INEA. Ali tem restos de veículos desmontados, a gente não sabe a procedência, se é irregular, se é ilegal ou não, produto de crime, mas como vocês podem ver, ali tem um maquinário que também é um crime, não deixa de ser um crime. É notório ali que aquela área ali foi desmatada. Ali tinha um plantio, tinha arvoredos e etc. E hoje aquele maquinário ali está retirando essa área da mata. Então, assim, há indícios de crimes aqui. O aterro é de responsabilidade da Prefeitura de São João de Meriti, que tem enfrentado problemas na coleta de lixo na cidade. 2 empresas que participaram do processo licitatório para escolher a nova prestadora do serviço no município apontam uma série de irregularidades, que vão da falta de transparência do edital, valores irreais e superfaturamento. A empresa União Norte Fluminense Engenharia e Comércio foi a vencedora do certame, com valor aproximado de R$ 58 milhões por ano. A prefeitura rescindiu o contrato com a antiga empresa, alegando o alto custo. Porém, o valor do novo contrato é ainda maior. Vice-presidente da Câmara Municipal e presidente da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Ratinho Júnior falou sobre as irregularidades encontradas no local. Chegando aqui, fui deparado com os pneus armazenados de forma incorreta, sendo depósito de mosquito da dengue. Fui deparado com animais mortos como pombo, como ratos. E, além disso, lixo orgânico misturado com o entulho. O crime ambiental, uma situação aqui absurda, estão destruindo o lençol freático, tendo em vista que eu, morador da cidade, ao lado aqui possui um programa do governo do estado, na qual foi feito os predinhos. Ao lado dos predinhos possui um CIEP estadual, um colégio municipal e um colégio particular. E o mais grave para mim foi que ao lado possui o posto do Novo Rio, a unidade básica da família. Moradores que não quiseram se identificar confirmaram a operação diária de descarte de lixo e a dificuldade de morar próximo ao local, devido ao mau cheiro e à grande quantidade de insetos. Durante a fiscalização, foi possível observar caminhões que, orientados por um dos funcionários, não paravam no local. Próximo ao lixão, no bairro de Venda Velha, existe um conjunto habitacional, escolas das redes pública e privada e um posto de saúde, que sofrem com o mau cheiro e a infestação de animais. Com a falta de documentos, o responsável pelo local foi encaminhado para a delegacia. Foi apresentado aqui alguns documentos a nível municipal, mas existem alguns documentos a nível estadual, como parte do Corpo de Bombeiro e documento do INEA e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, não foram apresentados aqui. Então, de imediato, o subsecretário que toca a pasta, que estava tocando o ambiente aqui, vai ser conduzido para a delegacia e lá ele vai dar a explicação dele. Foi inaugurada nesta quarta-feira a primeira unidade da rede pública do estado dedicada exclusivamente a pacientes com câncer. O Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense
vai atender a mais de 5.000 pessoas por mês. O Oncobaixada, em Nova Iguaçu, começa a funcionar gradativamente a partir do próximo dia 19. A unidade é a primeira da rede estadual, dedicada ao tratamento de pacientes com câncer, nas especialidades de ginecologia, urologia em geral, coloproctologia, dermatologia, entre outros. O Oncobaixada e o Rio Imagem Baixada formam o maior complexo de saúde do estado. Foram investidos R$ 87 milhões em infraestrutura e equipamentos. O Instituto poderá realizar 5.000 atendimentos, 340 internações e 300 cirurgias por mês, beneficiando os moradores de toda a região. O paciente vem regulado pelo Sistema Estadual de Regulação, desde o ambulatório, para poder esse paciente ser bem recebido, acolhido, a equipe toda preparada, escolhida para poder atender com humanização esses pacientes, poder ter rapidez no atendimento, rapidez de todo esse movimento de jornada desse paciente, todo conforto e qualidade para o atendimento. É uma população aqui que é a nossa grande força de trabalho. Esse lado da Baixada, São Gonçalo, Itaboraí, são cidades que precisam ter esse atendimento especial. E agora o morador da Baixada tem um hospital novinho para chamar de seu. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias. O governo do Rio vem reforçando o monitoramento e o auxílio aos municípios do interior por conta das fortes chuvas deste verão. Profissionais e equipamentos vêm sendo enviados para regiões mais afetadas. Gabinetes de crise descentralizados foram ativados em alguns municípios. A Defesa Civil Estadual mantém atenção reforçada em áreas de maior risco de alagamentos e deslizamentos e orienta a população a acompanhar os alertas oficiais. O cadastro para recebimento de SMS pode ser feito pelo número 40199, informando o CEP da residência. O prazo final para a realização da inspeção periódica de gás obrigatória no estado foi prorrogado para o dia 22 de março. A vistoria, exigida a cada 5 anos para imóveis residenciais e comerciais com gás encanado, deve ser realizada por empresas credenciadas pelo Inmetro. A inspeção é exigida por lei estadual e a falta dela pode levar a cortes no fornecimento de gás pela concessionária. Empresas credenciadas emitem um laudo e fixam um selo com as datas de inspeção e da próxima visita. O custo pode variar entre R$ 200 e R$ 350. É recomendado antecipar a vistoria para evitar correria no fim do prazo. Uma pequena família de ouriço cacheiro foi vista recentemente no Parque Nacional da Tijuca, na Zona Norte. Um funcionário do parque flagrou a cena de cuidado e carinho entre mãe e filhote. Segundo veterinários, o mais branco seria um filhote grande, que deve começar a mudar de cor em breve. Normalmente, os filhotes desta espécie podem ter vários padrões de cor, mais ruivo, mais branco ou mais amarelo. Quando se tornam adultos, a coloração escurece. O ouriço cacheiro é uma espécie de roedor, mede de 50 a 90 centímetros de comprimento com a cauda e pesa de 1,5 kg a 2 kg. Os espinhos do ouriço não são lançados, então se alguém passar perto sem perceber, não corre o risco de ser espetado. A orientação é que o ser humano mantenha a distância de todo animal silvestre, por mais fofo que ele aparente ser. No caso do ouriço, por exemplo, o espinho é um pelo modificado. Quando um predador ou alguma ameaça toca este pequeno roedor, esse espinho se solta para funcionar como a defesa do animal. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima.